Amada igreja, nós estamos em setembro e setembro é conhecido como Setembro Amarelo, o tempo de cuidar da alma, de combater essas crises, síndromes da alma que podem levar até a pessoa tirar a vida. E nesse mês nós vamos ter uma série de mensagens tratando de alguns pontos sobre essas lutas, angústias da alma que muitos podem estar vivendo. Talvez você conheça alguém e que você possa ser instrumento de Deus para abençoar vidas nesse tempo e conhecer um pouco mais sobre como nós podemos ser curados, ser cuidados, ser descansados no Senhor nesse tempo de tantas lutas e tribulações e angústias da alma. Por isso eu gostaria que você estivesse conosco nesse tempo, para nós compreendermos um pouco mais e também que Deus venha sarar a nossa alma, que Deus tenha misericórdia de nós. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo 23, vai ser a base da nossa mensagem, texto bem conhecido de todos nós, muitos conhecem até de cor, e às vezes nós lemos tantas vezes e nos esquecemos das riquezas e preciosidades que tem esse texto para cada um de nós. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo precioso, onde podemos meditar em tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, nos instrua nessa noite, que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, para nós podermos compreender a tua palavra e praticar, que ela venha, ó Pai, ser agasalhada no nosso coração, e possa trazer cura, alívio, paz, em tempos, ó Pai, de tanta tribulação e de tanta angústia. Assim pedimos, ó Pai, a tua bênção, em nome de Jesus oramos, amém. Queridos, gostaria de tratar com vocês sobre isso, burnout, encontrando descanso em Deus. É um termo chique para dizer esgotamento, exaustão, é isso. Quando não tinha essa palavra burnout, ainda existia angústia, exaustão, cansaço, e segundo o dicionário, é uma síndrome, é um distúrbio emocional que se manifesta através da exaustão física e mental, estresse crônico e sensação de esgotamento. Você aqui, alguém aqui que se sente cansado? Se eu falasse, levanta a mão quem se sente cansado, né? A gente ia ver muita gente levantando a mão, já viu? Né? Qual é o motivo do seu cansaço? O que leva você a se cansar, se ficar aí estafado, exausto? E algumas coisas que têm levado as pessoas a ficar nessa angústia, dessa canseira, que mesmo descansando eu não consigo aliviar e refrigerar a minha alma. E tem aqui muita gente com a bateria, está lá esgotado, não tem jeito. Como que eu posso revigorar as forças? Como eu posso encontrar alento no tempo de tanta correria tecnológica, né? Aí tantas coisas, tudo é tecnológico, tudo é digital. A sociedade nos pressiona a sermos melhores. Eu tenho que crescer, eu tenho que ganhar, eu tenho que vencer. Tudo isso vai gerando dentro de nós um esgotamento tremendo, que muitas vezes não é gerado, esse desejo de querer ter, de possuir, de conquistar, de ganhar. Muitas vezes nem Deus está colocando isso sobre você, e você se acha cobrado por isso, e por isso vamos nos esgotando. Por isso, alguns cansaços que a gente vê aí, né?
o trabalho. Quantas pessoas esgotadas pelo trabalho, pelas demandas do trabalho, tem que ter 1 ou 2 trabalhos. As mulheres muitas vezes 2, 3 jornadas, além de trabalhar ali fora de casa, depois a gente tem que atender todas as demandas da casa. Mães solos, que passam aí as suas angústias, lutas para correr, para estar no trabalho, para estar com o filho em casa, para estar com o filho na escola, trazendo um cansaço, uma sobrecarga. O trabalho demanda aí pressão por resultados. Eu tenho que conquistar, eu tenho que ter, eu tenho que cumprir a meta. Uma busca de resultado extremo, levando pessoas a esgotamento. Eu não posso pedir a conta, porque senão como que eu vou pagar os meus boletos? Baixa remuneração, trabalha demais, ganha pouco, ou o que ganha até muito, mas gasta com tantas coisas que depois não tem conta para pagar boleto, e já está aí nessa angústia, no desespero. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer isso ou aquilo para que eu possa ter um alívio, e nunca chega no alívio. Parece que quanto mais tem, mais trabalha, mais tem, mais conta aparece, e mais angústia surge. A gente tem essa ideia, né? Quando eu tiver muito dinheiro, aí eu vou descansar. Eu lido com pessoas que têm muito dinheiro, que já vieram ali no meu gabinete e não têm descanso. Deus me livre de ter uma vida louca como aquela pessoa. Nós vemos aí a maternidade, o quanto, traz aí as preocupações, o cuidado, as demandas para com os filhos. Esgota, às vezes criança recém-nascida, às vezes faço algumas visitas lá, vou visitar os pais, umas olheiras, um cansaço, mesmo revezando. Eu falo, seu marido te ajuda, é uma benção, pastor, mas não dá sossego não, essas preocupações. E depois a gente cresce, a gente pensa que melhora, fica adolescente, sua filha quer namorar, com 12 anos, gente, você fica numa dor de cabeça, uma angústia, não quer saber de ir na igreja. Descobriu agora que esse negócio aí é de ignorante, traz angústias, preocupações, exaustão, acúmulo de funções, falta de apoio, de suporte dentro de casa. Ninguém me ajuda nessa casa, ninguém me entende por que eu trabalho, ninguém entende por que eu faço isso ou aquilo, ninguém colabora, ninguém ajuda. Seja fora de casa ou dentro de casa, nós vemos pessoas sobrecarregadas, exaustas, cansadas, e que pode gerar síndromes. Eu, em 2022, 1 ano e meio depois do falecimento do pastor Jonas, eu, apaixonado pela igreja, querendo fazer as coisas da igreja, e ali faz visita, e corre para lá, e prepara sermão, e prepara aula, atende irmão, vai no hospital, vai ali na casa, atende aqui no gabinete, conversa aqui na igreja. E eu vou descansar, mas surgiu um problema, eu tenho que ir lá fazer aquela visita lá, e vai, vou dar um descanso agora, puxa, mas vai ter o batismo de fulano, eu não quero perder, eu quero estar lá no batismo. Aí eu vou é o casamento ali daquela menina, puxa vida, eu quero estar lá com eles. E eu fui vivendo aí, e amando o que fazendo, e apaixonado por tudo, e fazendo as coisas sem descansar, até que, em outubro de 2022, fui dar uma aula aqui. Eu não estava conseguindo dar a aula. Terminou a divisão das classes aqui, eu fui lá atrás, falei comigo mesmo, o que acontece? Você preparou a aula, está tudo certo, por que esse medo? Porque essa falta essa garganta seca? Aquieta, alma, fica quieta, vai dar tudo certo. Vim aqui, dei a aula, mas eu fui ver como que eu dei aula, Então, cada 5 minutos eu tinha que molhar minha garganta, de tão seca que estava, e tanto tensão que eu estava. Falei com o conselho da igreja, preciso sair, preciso descansar. O conselho solícito falou, pastor, fica tranquilo, quando precisar. Fui para o sítio do meu sogro e da minha sogra, sozinho, Bilu não foi. Segunda-feira, corri para lá.
Sossegado, lá não pega internet, WhatsApp. Para eu pegar a internet tem que subir no pé de manga. Fui pescar no lago, ficar quieto, em silêncio, pegar a Bíblia debaixo de uma árvore, ler e meditar na palavra do Senhor, louvar a Deus pela natureza, pelas grandezas do Senhor, das maravilhas do Senhor. A gente pensa que por causa da nossa espiritualidade, nós trabalharmos para Deus, nós somos super-homens e que podemos fazer todas as coisas. Por isso, querido, é muito importante nós estarmos atentos a essas coisas que nos dão, que trazem cansaço, né? E os sintomas, né, aí do burnout, fadiga constante, que nós vemos, dificuldade para dormir, impaciência e irritabilidade. Estava irritado, qualquer coisa explodia, porque não descansava. Moro aqui no prédio ali, no Tenente Belisário, saía daqui, né, fui a pé, aperto, o que está acontecendo? Ia dormir, um incômodo, pensando, pensamento acelerado, desmotivação, dificuldade com concentração, sobrecarga mental, isolamento social, apatia espiritual. Às vezes não sabe por que você não quer ir na igreja, está tão cansado, tão exausto que tem que ir lá, uma angústia, um peso. Nós vemos isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Os psiquiatras dizem, né, tem algumas dicas sobre como tratar o burnout. Então, tem aí praticar exercícios físicos regularmente, coisa boa, e eu não fazia isso. Ter uma alimentação saudável e balanceada, McDonald's, nem pensar. E aí tem umas coisas que eles fazem aqui, técnica de respiração, mindfulness, né, que é uma concentração aí, ou se não uma meditação induzida para você se concentrar de maneira concreta e desligar das coisas, meditação. Nós queremos uma outra meditação, a nossa meditação não é vazia, mas é cheia da palavra do Senhor, que está falando de espiritualidade. Ele sabe que a espiritualidade pode trazer a nós calma, praticar atividades ou hobbies que dão sensação de prazer e bem-estar, descansar sempre que possível e dormir. Queridos, nós vemos que Deus é um Deus que conhece a nossa estrutura, conhece a nossa alma, e sabedor de que se nós ficarmos sobrecarregados, ficarmos aí debruçado e trabalhar sempre e não buscar o descanso, a nossa alma grita, o nosso corpo grita, porque nós não fomos criados para trabalhar todos os dias. Deus nos criou para trabalhar sim, mas também descansar, e o descanso é de Deus, o descanso glorifica a Deus, e Deus, pensando na minha alma, no meu ser, deu o exemplo. É muito claro a palavra do Senhor. Deus criou todas as coisas 6 dias, e no 7º dia, o que ele faz? Ele descansa. Ele descansa porque estava cansado? Não, ele descansa para nos dar o exemplo. Se eu trabalhei e descansei, eu também determino e quero que vocês descansem. Trabalhem, se esforcem, mas não deixem de descansar. É Deus quem criou o descanso. E quando eu não descanso um dia para o Senhor, o meu corpo sente, a minha família sente. Por isso, para deixar bem claro, Ele nos deu um mandamento, o 4º mandamento: lembra-te do dia do sábado. Sábado significa descanso. A palavra sábado significa descanso. Lembra-te do dia de descanso, para o santificar, para o separar para mim. Santo significa algo separado, para a gente separar para Ele. 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras, mas o 7º dia é o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, porque
Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Para isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É um mandamento. Quando você não descansa, você está desobedecendo a Deus. É tão pecado quanto matar, é tão pecado quanto adulterar, é tão pecado quanto idolatrar. Quando eu não obedeço o mandamento do Senhor, e descansar no Senhor, de glorificar ao Senhor no descanso, eu estou pecando. E por isso nós sofremos as consequências desse pecado. O nosso corpo grita, mesmo servindo ao Senhor, amando o que você faz na igreja, pregando, orando, intercedendo, abençoando, até essas pessoas têm que descansar. Nós temos que cumprir esse mandamento do Senhor. Ele determina que eu tenho um dia que parar, descansar para glorificá-lo. Quando isso não acontece, nós vamos sofrer as consequências do não descansar. O não descansar é pecado. Pecado por quê, pastor? Por que você vai trabalhar no dia que é o seu descanso? Eu tenho que trabalhar porque senão não vai ter sustento nessa casa. Eu tenho que sustentar essa casa. Eu tenho que estudar no domingo, porque senão não vou bem na prova. Porque eu tenho que estudar para ir bem na prova. Lê do engano. Quem te sustenta não é sua força não, e nem o seu trabalho. Quem vai te dar sabedoria para o dia da prova, para o vestibular, ou qualquer outra prova, não é você não, é o Senhor que vai te capacitar. Por isso, guarde um dia para o Senhor, para servir ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Quando Deus mandava o maná, o sustento do povo no deserto, no 6º dia Ele mandava em dobro, para que o povo pudesse descansar no sábado. E o povo tinha que confiar que Deus, no dia anterior, ia sustentar para o dia de sábado, o dia de descanso. Quando eu acho que eu tenho que trabalhar para sustentar a minha casa, porque senão não vai ter sustento, você está pecando, porque você não está confiando no Senhor. Isso é algo muito sério, querido. É algo muito sério. A síndrome de burnout pode ser consequências dessa falta de descansar, de esperar em Deus. Descanso é uma dádiva de Deus, um presente de Deus, para você descansar a sua alma, para você adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Não é apenas didática, dádiva, mas também é didática. Porque ela ensina que quando eu descanso, eu vou confiar no Senhor, que mesmo quando eu estou dormindo, Ele vai suprir as minhas necessidades. Ela é didática, para a gente colocar o nosso coração nesse Deus que nos sustenta, que não vai deixar ou faltar o pão de cada dia na nossa mesa, nesse Deus que vai dar sabedoria para as minhas provas, para os vestibulares, para as lutas que eu tenho que enfrentar, as decisões que eu devo tomar. Quando eu não descanso, eu estou dizendo que eu tenho o controle de todas as coisas. Mas quando eu disponho e coloco na minha agenda o descanso diante do Senhor, estou declarando: Senhor, eu confio em Ti e não na minha força. Eu confio em Ti e não na minha sabedoria. E o Senhor vai me capacitar, e o Senhor vai me abençoar. Creia nisso, querido. Por isso Deus nos deu um dia para descanso. O descanso para o Senhor. A sociedade, querido, não quer que você descanse. O diabo não quer que você glorifique a Deus nesse dia. E é interessante que não é de hoje. Na Revolução Francesa, tentaram criar um calendário de 10 dias. Você só vai descansar daqui 10 dias. 10 dias você vai trabalhar, depois você vai descansar. Você acha que deu certo? E qual era o intuito de Napoleão fazer essa lei? Deixa eu ler aqui, que não enxergo lá. Ainda que o objetivo de excluir as referências religiosas, com o objetivo de excluir as referências religiosas na França, o matemático Gilbert Rome instituiu semanas de 10 dias, com 3 semanas em cada um dos 12 meses. Sendo assim, cada mês teria 30 dias. O objetivo era eliminar os domingos, pelo fato de ser dia de adoração a Deus. Os feriados cristãos também foram retirados do calendário.
Napoleão queria tirar qualquer resquício cristão, destruir tudo aquilo que fosse para adoração a Deus, e o racionalismo prevalecer. Por isso ele queria tirar o domingo. Prevaleceu? Vai lá na França, 6 dias de trabalho, 7º dia, está descansando lá. Tem que descansar. Tentaram criar, o diabo, querido, e a sociedade, quer impedir de você, no dia do Senhor, adorá-lo e glorificá-lo. Já pensou nisso? Quando você dá mais interesse para as demandas do lado de fora do que das demandas que o Senhor tem para você. Lembrando que até quando eu descanso, eu glorifico a Deus. Que Deus nos ajude, queridos, a viver dessa maneira, para a glória do nosso Deus. Olha só o que o pastor Tim Keller nos diz: devemos pensar no descanso como um ato de confiança. Deus escolheu um dia de descanso para nos lembrar que Ele está trabalhando. Praticar o descanso é uma maneira disciplinada e fiel de lembrar que não é você quem mantém o mundo funcionando. Não é você que vai sustentar a sua família, nem que mantém os seus projetos de trabalho avançando. É confiar no Senhor. É Ele quem cuida do seu trabalho, é Ele quem cuida do seu sustento, é Ele quem cuida dos seus estudos. Confie e descanse no Senhor. Guarde um dia para o Senhor, porque isso glorifica o nosso Deus. Que Deus nos ajude, querido, a entender isso e compreender isso. Por isso, o Salmo 23 vem nos dar essa orientação, vem trazer como encontrar descanso em Deus, em meio às tribulações, angústias e perseguições diante dos inimigos. O Salmo 23, queridos, composto por Davi, provavelmente já na sua idade adulta, já bem mais velho, talvez sendo perseguido por seu filho, comendo na mesma mesa daquele que ia o perseguir, querer matá-lo, para tirar ele do reino, do trono. Ele sendo perseguido, em tribulação, em angústias. Ele escreve esse salmo, o Salmo 23. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse salmo. Como encontrar descanso em Deus. Nesse mundo de tantas tribulações e angústias, como eu posso encontrar descanso no Senhor? Davi escreve esse salmo em um tempo de muita tribulação. E nesse vale de sombra da morte, perseguição, ele escreve essa oração de confiança a Deus. E o versículo de número 1 diz o quê? Vamos todos juntos? O Senhor... Encontre descanso no Senhor, querido. E como podemos encontrar descanso no Senhor? Reconhecendo que o Senhor é a minha provisão. É Deus quem supre as minhas necessidades. É Deus quem vai cuidar da minha casa. Se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não vai faltar o pão de cada dia. E por isso eu descanso no Senhor. Não vai me faltar força, sabedoria para enfrentar as demandas do dia a dia. Eu tenho que entender e encarnar isso, que o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada, porque Ele supre todas as minhas necessidades emocionais, espirituais, físicas. Ele prometeu e Ele vai cumprir. É nesse Deus que nós cremos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse Deus é soberano, é um Deus cuidadoso, está vendo que enxerga a maneira correta, né? A nossa teologia correta nos livra de doenças da alma. Quando eu compreendo os mandamentos e as ordens do Senhor, e eu pratico, obedeço, me traz tranquilidade, paz. É remédio para a minha alma. Por isso nós ensinamos a igreja, não apenas saiba que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará de cor, mas viva isso. Quando eu aplico isso, traz descanso e refrigério para a minha alma. Eu vou confiar na provisão do Senhor. Assim como um pastor cuida da sua ovelha, assim o Senhor cuida de mim. A ovelha não está preocupada com o que vai comer amanhã, ela confia no seu pastor, que vai conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. E assim como essa ovelha, eu vou confiar nesse Deus, que no dia de amanhã,
Ele vai me levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, e refrigerar a minha alma. Ele que cuida de mim. E o que cabe a mim é deixar ser conduzido por esse bom pastor, porque Ele vai me alimentar, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me saciar. A igreja é o lugar onde você encontra alimento, saciedade para o seu descanso. Que adoração a Deus, entenda que igreja, adoração a Deus não é perca de tempo, é ganho de tempo, é refrigério para a alma. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele vai me dar toda a provisão que eu preciso. Como ter descanso, buscando descanso, né? Nesse tempo aí de tantas tribulações, como que a gente pode encontrar descanso no Senhor? Reconhecer que o Senhor é o nosso descanso. Que diz os versículos 2 e 3 do Salmo 23, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para as águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deixe ser conduzido pelo Senhor. Se o Senhor é o teu pastor, deixa que Ele te conduza aos pastos verdejantes, deixe Ele te guiar pelos caminhos de justiça. Ele me faz repousar, está vendo? Se eu deixo ser conduzido pelo Senhor, Ele vai me fazer repousar, Ele vai trazer refrigério à minha alma, Ele renova as minhas forças. Deixe ser conduzido por esse bom pastor, ouça a voz do bom pastor, siga o bom pastor, só assim você vai encontrar descanso, é na palavra do Senhor. E quantas vezes angustiados, atribulados, nós lemos a palavra de Deus e ela traz alento, esperança, fé, em meio a tudo que nos cerca. Seu descanso não está na fortuna que você quer ter, seu descanso está no Senhor. A palavra é bem clara, queridos. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não cansam, caminham e não se fadigam. Os que confiam no Senhor renovam, descansam no Senhor. Está vendo como que é o remédio? Se eu confiar no Senhor, Ele vai renovar as minhas forças. Ainda que eu venha correr no dia a dia, Ele vai me dar descanso. E eu creio nessa palavra, e eu oro em cima dessa palavra, e que Deus me dê descanso nos dias da semana corrido, para que no dia do Senhor eu esteja pleno para adorá-lo, engrandecê-lo e ser renovado pela palavra do Senhor. É nisso que eu creio, é nisso que eu confio, nesse Deus tremendo e maravilhoso. O burnout vem para tirar as nossas forças, esgotar a nossa alma, mas o descansar em Deus revigora a alma. Nosso corpo, nossa mente, é um tratamento completo quando nós descansamos no Senhor. Ele renova todo o nosso ser. Por isso, troque o descanso do Senhor, certo? Por esses remédios, os Rivotril da vida, os Zepans da vida. Descanse no Senhor, tire esses remédios, encontre um outro remédio: Bíblia, oração e adoração. Esse é um remédio tremendo para a nossa alma. Medita no livro da lei de dia e de noite, para que te vá bem em tudo que você quer fazer. Sabe por que a gente não vai bem e a gente se cansa? Porque a gente medita só uma vez. Quando você vai no médico, ele dá um remédio para você, não fala? Toma 2 vezes por dia, tantos dias aí, e você vai tomando. Você deixa de tomar? Não, você quer tomar, por quê? No momento vai fazer bem? Não, você precisa de umas 3 doses ainda para melhorar. Querido, Bíblia e oração e culto, adoração, você vai ver o quanto o Senhor vai renovar as suas forças. Confie no Senhor, descanse no Senhor, no nosso Deus. É só no descansar em Deus que eu acordo renovado para viver o dia cheio de energia para glorificar a Deus. E em Deus está o meu descanso. Aprenda isso, querido, que
Tem descanso que acontece quando você se deita, quando o corpo se deita. Outros, quando os joelhos se dobram. O que ele está dizendo? Quando eu confio no Senhor, eu tenho o verdadeiro descanso. Sabe por que você não tem encontrado descanso? Tem vivido angustiado? Porque você não tem confiado e descansado no Senhor. É tão claro isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas, todas as outras demandas vos serão acrescentadas. Mas eu quero primeiro buscar as outras coisas, para depois buscar ao Senhor. Nós invertemos as coisas e por isso a nossa alma fica angustiada. Quando as pessoas vêm conversar, pedir conselhos, eu falo: filho, você está invertendo as coisas. Busquem, mas eu tenho que correr, pastor. Descanse. Quanto mais de dinheiro você quer ter? Você quer perder a sua família para ter mais dinheiro? Está na hora de descansar mais. Ter tempo para a sua família, ter tempo para o Senhor, descansar no Senhor. Deus nos chama para isso, para a glória do Senhor. O mundo não tem esse descanso. Só nós podemos dobrar os nossos joelhos e clamar pelo descanso do Senhor. Terceiro, reconhecer que o Senhor é quem nos guia. Guia-me pela vereda da justiça. É Deus quem vai nos guiar, é a palavra que nos guia. Por isso sempre está nos orientando que é o Senhor e não você que vai se guiar, mas deixar ser guiado por esse bom pastor, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, para nós não desviarmos dos caminhos do Senhor. Ainda que tenha atalhos, não vá por esses atalhos. Busque a vontade do Senhor e fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor vai levar você para passos verdejantes. E mesmo quando Ele te guia a passos verdejantes, a águas tranquilas, esse mesmo Deus pode te levar para vale de sombra da morte. O mesmo Deus que está conosco nas águas tranquilas, nos passos verdejantes, é o mesmo Deus que nos dá descanso no vale da sombra da morte. Eu não preciso ter medo, porque o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo nas minhas angústias, nas minhas lutas, nas minhas tribulações. Ele não me abandonou. Você notou aqui no Salmo que vai mudar, né? Nós vemos aqui o Salmo 23, deixa eu seguir mais um pouquinho aqui, já esqueci, né? Como encontrar descanso no Senhor? Reconhecer que o Senhor é quem nos protege. Ele protege aonde? No vale da sombra da morte. E quem me levou para o vale da sombra da morte? O Senhor. E Ele fala: ainda que eu leve você para o vale da sombra da morte, não tenha medo, eu vou estar com você. Confie em mim, confie na minha direção, confie no meu guia, que o Senhor vai conduzir você novamente a águas tranquilas. É Ele quem vai nos conduzir, Ele quem vai estar conosco. Deus vai estar comigo nas noites mais escuras da minha vida. Ele não vai me abandonar. Ele, se precisar, me toma nos braços. Ele vai estar comigo quando ninguém me vê nas minhas lutas e tribulações e angústias. O mesmo Deus que te leva a águas tranquilas é o mesmo Deus que te leva para o vale da sombra da morte. Ou circunstâncias te levaram para o vale da sombra da morte. Não tenha medo. Confie no Senhor. Ele está contigo. Ele pode te conduzir, te carregar, te abençoar. Quando todo mundo se vai, quando todo mundo te abandona, Jesus fica contigo. Quando não tenho mais saída, Jesus é quem me guia. Quando eu duvido de mim mesmo, Jesus acredita em mim. Quando eu mesmo me odeio, a palavra diz que Jesus me ama. Se você cair, Jesus te levanta. Se estiver doente, Ele vai estar lá, Ele vai ser a cura. Se tiver questões, dúvidas, Jesus é a resposta. Se precisar de um abraço, Jesus é o consolo. Essa música aqui, nas horas mais escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para você,
Quando só alguém que eu conheço, Jesus vai estar comigo. Nas horas mais amargas da vida, Jesus vai estar lá. O único que conhece os meus defeitos, conhece as minhas falhas, conhece os meus pecados, e mesmo assim não me abandona. Conhece a minha falta de fé, e mesmo assim não me abandona. Deixe ser guiado por esse bom pastor. Ele vai te proteger. Ele vai te proteger tanto no vale de sombra da morte, no deserto, no meio ali das águas tranquilas, mas também no palácio. O salmo está dividido em duas partes. A primeira parte fala do campo, do pastor. Na segunda parte fala do rei, do palácio. E o mesmo Deus que está no campo é o mesmo Deus que está no palácio. O mesmo Deus que te protege no vale da sombra da morte é o mesmo Deus que te protege e te dá descanso quando você estiver na mesa diante dos seus inimigos, daqueles que te perseguem. Davi está descansado aqui, queridos. Olha só o que diz o versículo de número 5: preparas-me uma mesa na presença de quem? Dos meus adversários. Ele está em paz, ele está descansado, mesmo em meio às demandas da vida, ele está em paz, porque é o Senhor que unge, o Senhor dá identidade, o Senhor diz quem Ele é. Você é filho amado, você é meu, você é escolhido meu. Ele unge e o cálice transborda, não vai faltar nada para você. Ainda que os inimigos queiram tirar o teu trono, ainda que o inimigo queira tirar o teu trabalho, ainda que o inimigo queira difamar a sua vida, eu estou contigo, eu que vou preparar essa mesa diante dos adversários. Descansa no Senhor. Você já sentou na mesa de alguém que já te difamou, falou mal? E é maravilhoso isso. Já vi isso. Já passei por isso. Pessoas que falaram mal, queriam difamar, mas não conseguiram, né? Eu sentado à mesa daquelas mesmas pessoas e ser servido pelo Senhor. Saber que Deus cuida de mim. Confie no Senhor, querido. Unção e cálice transbordante é identidade, cuidado, unção do Senhor, Filho de Deus. E sustento, cuidado, fartura. Eu que vou cuidar, eu que vou sustentar, eu que vou abençoar a sua vida. Prepara uma mesa diante dos meus adversários. O cenário mudou, mas o Deus é o mesmo. Se antes as ameaças das ovelhas eram animais selvagens e o deserto, agora o palácio são pessoas. Mesmo no palácio o Senhor me protege. Estar com o cálice repleto e o óleo sobre a cabeça são símbolos de amor de Deus, cuidado de Deus, protegido por Deus. Deus é o Deus que está comigo nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes, como está comigo no vale escuro. O Senhor está comigo no campo, quando ninguém me vê, como está comigo também, diante dos perigos dos adversários, no palácio, onde quer que Deus nos leve. Que Deus nos ajude a confiar nesse Deus que nos protege. E por último, queridos, reconhecer que o Senhor é bom. Quando nós nos deixamos ser guiados por esse bom pastor, para águas tranquilas, pastos verdejantes, ou vale da sombra da morte, quando deixamos ser guiados por esse bom pastor, ainda que ele prepare uma mesa diante dos meus adversários, e eu confio nele, descanso nele, e reconheço que ele é bom, e que ele não vai fazer mal nenhum para comigo, que todas as coisas que acontecem comigo cooperam para o meu bem, para eu ser moldado e transformado à imagem de Cristo Jesus. Duas amigas te acompanham, a dona bondade e a dona misericórdia. Olha o que diz o texto: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Quando o Senhor é o meu pastor, eu confio nele, ele me traz descanso, refrigera a minha alma, eu sei que ele cuida de mim. A bondade e a misericórdia vão me seguir, vão me acompanhar em todos os lugares. Eu conheço e reconheço a bondade do Senhor, eu vejo a misericórdia do Senhor que se renova a cada dia na minha vida. Confie nesse bom pastor, confie nesse Senhor. Apesar das suas lutas, tribulações, angústias, parece que não tem fim, descanse no Senhor.
A batalha é do Senhor e não sua. Apresente a Ele e descanse de que Deus vai trabalhar por você. Elevo os meus olhos para os montes de problemas, de luta e tribulação. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dorme e nem cochila. Olha que Deus maravilhoso. Quando que a bondade e a misericórdia me seguem? Quando eu reconheço que o Senhor é o meu pastor. Eu não tenho falta de nada. Ele supre todas as minhas necessidades. Ele me traz descanso. É nesse Deus tremendo e maravilhoso. Quando buscamos em primeiro lugar o Senhor, quando o Senhor é a nossa prioridade, vamos ter todos os dias o cuidado do Senhor sobre nós, tanto nos bons e maus momentos. A bondade e a misericórdia do Senhor vão nos seguir. E a consequência disso, queridos, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou? No Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, não fique com o coração turbado, angustiado, pesado, cansado. Creiam em mim, creiam nas minhas palavras. Confiar nas palavras do Senhor é confiar nas promessas. Nessas promessas, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, mas eu estou indo preparar lugar para que onde eu estou, estejais vós também. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Deixe ser conduzido por esse bom pastor, que você vai habitar na casa do Senhor para todo o sempre. O céu é a nossa esperança. Por isso, queridos, como diz aí Karen Timbum, essa frase: se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para você mesmo, ficará deprimido. Mas se olhar para Cristo, descansará. É para Cristo o nosso descanso, o nosso sábado, que nós devemos repousar o nosso coração. Descansar no Senhor. Qual tem sido o seu cansaço? Eu aprendi, querido, que eu preciso descansar. E eu aprendi que o meu descanso agora não é pastor. A maioria dos pastores descansam na segunda-feira. Mas eu não consegui descansar na segunda-feira, porque a gente aqui no domingo: pastor, fulano está doente, o senhor podia fazer uma visita lá amanhã? Pastor, eu preciso que o senhor me atenda amanhã um pouquinho. O senhor pode? Eu não sei dizer não. Por isso tinha as demandas da segunda-feira. Aí eu falei: não, o meu sábado, o meu descanso vai ser na terça-feira. Faço todas as coisas na segunda, atendo o que tem que entender, passo para os demais pastores, e na terça-feira vou assistir um Netflix, certo? Vou estar ali com a dona Bilu, sossegado, vou dar tempo para ela. Isso não quer dizer que às vezes algumas demandas, terça-feira houve um velório na terça-feira. A mãe da Maria Aparecida, bacana, faleceu. Não vou, é meu descanso. Não, é uma necessidade. A alma daquela irmã precisava mais de mim do que eu do meu descanso. E fui lá, tranquilo, sem problema algum. Posso descansar um outro dia. O que eu quero dizer para vocês, queridos, que você precisa descansar. E descansar no Senhor. E guardar esse dia para o Pai. Aplicando essa palavra ao nosso coração. Em primeiro lugar, na cultura de estresse, de correria, hiperconectada, que tem sugado nossas forças, a palavra de Deus nos convida a viver de um novo ritmo, que supera essa cultura do cansaço. A palavra de Deus nos dá um novo ritmo. Nós andamos não segundo o curso desse mundo, mas segundo a palavra de Deus. Nós aprendemos também que precisamos aplicar isso. O único jeito de vencer o cansaço é pela fé, pela confiança, descansando no cuidado soberano de Deus.
E também a gente tem que aprender que a palavra de Deus nos ensina que o essencial na vida não são... O essencial da vida não está nas coisas que fazemos ou conquistamos, mas no nosso relacionamento com Deus. Jesus é essencial, o resto é complemento. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você tem que estudar, que você não tem que se esforçar. O que eu estou querendo dizer é que um dia você tem que parar para o Senhor. Isso vai trazer refrigério, sua semana vai ser diferente. Isso tudo gera aqui, nessa comunhão preciosa, onde Deus derrama as bênçãos, renova as suas forças, a sua energia. O que tem cansado você? O que tem trazido exaustão a você? É a casa, os filhos, o trabalho, o ter que conquistar e ter. Jesus que é essencial, Jesus é a prioridade na nossa agenda. Coloque isso, você vai ver o quanto Deus muda. Baixe sua cabeça, feche teus olhos, coloque isso diante do Senhor. Senhor, me ajude a confiar em Ti, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, eu preciso de descanso, eu preciso que o Senhor fale comigo. Hoje o Senhor quer falar com você. Fale com Ele. Pede a Ele: Senhor, me ensina a descansar em Ti, a confiar em Ti, a saber que não vai faltar o pão de cada dia. O Senhor vai suprir todas as minhas necessidades emocionais, físicas, espirituais. Coloque esse cansaço diante do Senhor. Ouça a voz do Senhor através dessa canção. Pois somente seria muito para Ti. É somente meu todo o trabalho. Do Teu trabalho é descansar em mim. Somente meu todo o trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É somente meu todo o trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. É somente meu todo o trabalho. E o Teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Deus falando: o seu trabalho é descansar. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim, creia nas minhas palavras, promessas de vida eterna. Eu sou o teu pastor. Não importa onde você estiver, eu não vou te abandonar. É isso, é confiar nesse bom pastor. Tenha fé, confiança de que Ele não nos abandona e está conosco. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos orar. Pedir para o pastor Vladimir que venha à frente. Ore ao Senhor. E
impetre a bênção também nesse momento. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos chama não para sermos servos teus. O Senhor nos chama pelo nome e nos adota como filhos. O Senhor nos enxerta na árvore. Nós pertencemos ao Senhor, somos da família da fé. Obrigado, Pai, porque não há nada que a gente possa fazer para recebermos mais amor do Senhor. Mas também é verdade, Deus, que os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas falhas, não impedem que o Senhor continue nos amando perfeitamente. O amor do Senhor é perfeito e o Senhor cobre multidão de pecados. Bendito seja o teu nome por isso. Nós nos alegramos por esta verdade, Senhor, e que isso encha cada coração aqui nesta noite. Nós somos do Senhor, somos teus filhos. O amor do Senhor tem nos coberto. É Ele quem nos guia e quem nos sustenta. Mais do que isso, a palavra do Senhor garante a nós, por meio de Jesus Cristo, a vida eterna. Toda a riqueza que nós precisamos está reservada a nós, por meio de Jesus Cristo, a glória eterna. Nós queremos, ó Deus, ter um coração que seja abastecido do Senhor e seja pleno do Senhor e se satisfaça na presença do Senhor. Por isso eu clamo, ó Deus, para cada um de nós aqui, cada um de nós, para as crianças, adolescentes, jovens, adultos, para os idosos, ó Deus, que nós tenhamos uma vida de intimidade com o Senhor, de profunda intimidade com o Senhor, possamos mergulhar no poço da presença do Senhor e irmos fundo nessa presença, ó Deus, para sermos completamente cobertos pela sua glória, completamente cheios pelas tuas virtudes, ó Deus, e isso certamente nos satisfará. Isso certamente nos alegrará. Isso certamente tirará dos nossos ombros todo o peso. Isso trará alívio para a nossa alma. Isso trará alegria para os nossos dias. Isso trará esperança contínua em quem o Senhor é. A força não é nossa, é do Senhor. Por isso, Deus, dá para nós um novo olhar para a vida. Aqueles que já têm desfrutado isso, glória ao teu nome, bendito seja o teu nome, ó Pai, que sirvam de testemunho da provisão, do amor e da graça do Senhor. Mas aqueles, ó Deus, que ainda não têm provado disso de uma forma plena, que o Senhor, mais uma vez, nos chame pela madrugada. Como nós temos orado, continua despertando a igreja, ó Deus, durante as madrugadas, para permanecer na presença do Senhor, ouvir a sua voz, serem tocados pelo Senhor, ó Pai, para desfrutarem da sua glória, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor pode encher cada quarto com a tua presença santa e poderosa e fazer, ó Deus, desses ambientes lugares santos, plenamente santos. Visita o quarto dos jovens, dos adolescentes, em nome de Jesus, dos homens e das mulheres, ó Pai, dos idosos que provam, Deus, e sentem essa solidão por causa da ausência física de pessoas, que sejam plenos da presença do Senhor. Encha, Deus, os corações de alegria e paz, em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, por esse tempo precioso de celebração ao Senhor. Nós lembramos mais uma vez, ó Deus, que o culto não é para nós, que o louvor não é para nós, não é, ó Deus, para nos agradar, que a palavra não é para satisfazer a nossa vontade, mas é para comunicar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer em cada coração. Que isso tenha acontecido, ó Deus, nessa noite, e que a nossa semana seja uma semana de vitórias na presença do Senhor. Certamente haverão lutas, mas nessas lutas que nós possamos fazer como Davi, descansar no Senhor, esperar a resposta do Senhor, na certeza de que o Senhor nos guia, mesmo em tempos de vales sombrios. A presença do Senhor é real, e que essa presença nos sustente em todo o tempo, que ela nos anime e nos alegre, e nos faça atravessar o rio para a glória do teu nome. É no nome poderoso, santo, salvador de Jesus Cristo que nós oramos. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo, o ensino do Espírito Santo, seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora, hoje, até o dia glorioso, e que nos encontraremos com Ele nas nuvens e viveremos eternamente ao seu lado. Amém. Cantemos.
Aleluia.